Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui no perfil da Bflex. Hoje nós temos 3 convidados especiais importantíssimos. Então vou só esperar a gente ter pessoas entrando aqui, eles entrando para a gente poder iniciar a nossa live, tá? O tema da nossa live de hoje é os benefícios do tratamento do emagrecimento com o balão intragástrico. Então é um assunto aí muito relevante, principalmente nesse momento de Covid, né? Que a gente tem aí vários medos, várias preocupações. A gente não sabe, né? A gente fica meio receoso de ir até o hospital, de fazer qualquer procedimento cirúrgico, porque a gente sabe que o vírus tá aí e que ele é muito preocupante. Mas hoje teremos aqui convidados super especiais, pessoas mais do que preparadas para responder e sanar todas as nossas dúvidas. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, fique aqui conosco. Hoje a gente tem um conteúdo riquíssimo e você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Para você que está chegando, só me sinaliza aqui se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, manda um ok, um joinha, um emoji, só pra gente saber se tá tudo certo pra gente poder iniciar a nossa live, tá bom? E antes, já vou até falar para vocês aqui quem são os nossos convidados especiais de hoje que devem estar chegando aqui. Então, a gente tem o Dr. Guilherme Antonietti, que é especialista em endoscopia bariátrica. Temos também o coach de emagrecimento, Guilherme Carvalho, e a nutricionista especialista em obesidade e emagrecimento, a Carol Franco. Então, eles já estão chegando aqui para a gente poder falar um pouquinho com eles, tá? Vou até já, chamar eles aqui. Para eles. Pessoal que tá chegando, se já puder comentar, falar se o áudio tá bom. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Bem, graças a Deus. Ai, que bom. Tudo bem também. Que bom. Gente, primeiro quero agradecer vocês por terem topado participar da nossa live. A gente sabe como a agenda de vocês aí é difícil conseguir um tempinho, mas é sempre bom a gente poder trazer um pouco de conteúdo, principalmente na área de saúde para as pessoas, e ainda mais nesse momento de pandemia, que todo mundo tem vários medos, vários receios aí, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês, em nome de toda a equipe da Bflex. Obrigado, Obrigado. Obrigada. Pessoal, vamos começar então as nossas perguntas. Para o pessoal que está nos assistindo, podem fazer perguntas aqui durante a live, que aí a gente vai respondendo. No final também a gente pode fazer um momento de perguntas. A gente separou aqui alguns pontos para conversar. A gente já teve várias lives aqui no nosso perfil e sempre tem várias dúvidas que são muito relevantes, temas que a gente recebe via inbox, né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui e a nossa live vai ficar gravada também depois no nosso perfil para você compartilhar com as pessoas, para você rever todo o conteúdo. Pessoal, para começar, vocês gostariam de se apresentar? Pode ser, para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês? Doutor Guilherme? Eu sou mais velho, tá? O doutor Guilherme Antonietti, sou médico endoscopista bariátrico da clínica Indonet. É uma clínica que já tem 25 anos de atuação nessa área. Bacana. Carol? Boa noite, eu sou Carol Franco, sou nutricionista e trabalho já, esse ano eu completo 14 anos de formada e eu trabalho desde que eu me formei praticamente com essa parte de obesidade, emagrecimento. E eu parei para fazer os cálculos com o Dr. Guilherme, já vai fazer acho que uns 6 anos esse ano. Que a gente trabalha juntos em parceria com os pacientes. Legal, bacana. Você agora... Vocês conseguem ouvir que eu fiquei sem áudio? Tá. Sim. Sim. Você está nos ouvindo Sim. bem agora? Legal, vamos lá. Eu sou o Guilherme Carvalho, coach de emagrecimento. Já atuei com emagrecimento há um bom tempo e tenho aí o trabalho junto com os pacientes que fizeram o procedimento de balão intragástrico também. E nesse perfil aí a gente acaba trabalhando uma mudança comportamental, algumas mudanças de hábito, a introdução de muitas coisas que são novas na rotina, substituições de hábitos
não tão bons por hábitos melhores e também o auxílio ao paciente durante todo o tratamento, que a gente tem fases do tratamento que a gente vai conversar aqui, é importante ter o apoio de toda essa equipe para que o paciente ele tenha motivação suficiente para chegar até o final, ter sucesso e depois ter uma manutenção do peso. Bacana. Então, ó, a galera que está nos assistindo aqui, só profissionais de peso com conteúdo riquíssimo, com uma experiência muito grande para trazer o melhor conteúdo para vocês. Pessoal, vamos lá então, né? Então, como a gente estava falando desde o início, nesse tempo de pandemia, as pessoas estão muito receosas. Quando eu falo receosas, é em tudo, né? O que acontece, porque é tudo muito imprevisível, a gente não sabe o que fazer, como agir, principalmente ao que tange a parte da saúde. Então, acho que o Guilherme caiu aqui. Caiu. Guilherme, se você puder enviar uma solicitação para voltar aqui, por favor. Vou tentar chamar ele de novo, assim que ele entrar aqui. Mas a gente pode ir continuando enquanto o Guilherme, ele volta. Voltou, Guilherme. Então, eu queria entender de vocês um pouco sobre isso. Então, por exemplo, até uma pergunta do nosso CEO, o Patrick, que ele nos questionou sobre isso. Então, assim, se nesse momento de pandemia, de Covid, eu tenho a necessidade de colocar um balão intragástrico, qual que é o procedimento? Eu faço isso ou eu deixo para depois que a pandemia terminar, né? Quais que são os riscos que eu tenho nesse momento de Covid para realizar esse procedimento? Bom, eu vou começar falando e depois eles complementam aí, tá bom? Eu vou te falar que essa época de pandemia, desde março de 2020, até quase um ano já de pandemia, foi a época, vocês podem até confirmar aí, uma das épocas que eu mais passei balão na clínica Indonete. Por quê? Os pacientes estão em casa, os pacientes, eu acho, eles se preparam mais através da alimentação, conseguem armazenar, preparar os alimentos. Eu acho que eles focam mais no procedimento. O procedimento é feito na minha clínica, então o paciente não entra em hospital nenhum. Então é um ambiente totalmente, vamos falar que estéril, mas é um ambiente quase isento de bacteremia, de um processo infeccioso, né? Então eu acho que só vejo benefício, porque o paciente obeso nessa fase de pandemia, a gente sabe que é uma doença inflamatória, sistêmica, recorrente, e ataca desde o hipotálamo e, concomitantemente a isso, leva a complicações desde hipertensão, diabetes, quadro pulmonar. Então, eu só vejo coisas positivas para o paciente, para a colocação do balão nessa época. Não vejo absolutamente nada de negativo. Inclusive, a nossa alimentação, a Carol depois vai comentar, a nossa alimentação, ela, mesmo sendo as primeiras 3 semanas um pouco restritiva, mas é uma dieta totalmente balanceada, uma dieta no início, uma dieta líquida hiperproteica, que a Carol vai explicar. Então vai desde glutamina líquida, whey protein, aminoácidos líquidos, vai uma série de coisas. Na segunda fase, que ela vai explicar uma alimentação um pouco mais cremosa, mas também bem rica em nutrientes. A terceira fase já pode ser uma alimentação normal, uma alimentação pastosa. Já entra ovo, uma série de coisas que ela vai comentar. Então, eu entro, mas é só por precaução. A gente na clínica tem o costume de entrar nesses primeiros 30 dias com imunoterapia. Uma imunoterapia que já consiste em zinco, em quelatos, vitamina C, vitamina D. Então, o paciente está totalmente protegido quanto a algum risco que possa vir a ter. Bacana. E aí, pode falar, desculpa. Eu até ia comentar, porque realmente o ano passado, desde de 2020, né, que começou a pandemia, muitas pessoas acabaram aumentando muito o peso, né? Por conta de compulsão, estresse, acabaram aumentando muito o consumo de tudo, e álcool, doce, carboidrato. E aí acho que é legal quem conseguiu já tomar alguma atitude, né?
porque esse ano já está mais fortalecido, porque aí veio de novo essa questão de isolamento, né? Então, acho que isso já ajudou bastante. E até o que o doutor Guilherme falou, que é a questão deles estarem em casa, eles conseguem aderir muito mais à alimentação, né? Eu tenho percebido isso no consultório. Os pacientes estão tendo uma facilidade de poder fazer a própria comida, de poder esquematizar isso, coisas que às vezes numa vida normal, de ter que sair para São Paulo, acordar super cedo, voltar tarde, às vezes acaba comendo na rua, tem que comer fast food, né? Às vezes não tem tanta facilidade. Então, isso acaba sendo um ponto positivo, vai, na reeducação, nessa parte de restrição, até por conta de não ter tanta festa, evento, que é o que eles acabam relatando, né? Gente, só um segundo, desculpa, tocou o interfone. Peraí. Sem problema. E aí a gente tem até algumas perguntas aqui relacionadas a isso. Posso só complementar rapidinho? Pode, claro. E também uma coisa que eu acho bem importante, relacionada até à alimentação. Muitas pessoas ficam presas aí quando a gente fala da fase inicial do balão. A gente tem uma fase de dieta líquida, de dieta pastosa, dieta liquidificada. E aí a Carol, ela preparou para essa fase principalmente. O paciente ele vai ter aí um nível calórico mais baixo nessa primeira fase, mas ele vai ter tudo que é suficiente para manter a imunidade dele estável e boa e fortalecido. Então, mesmo o paciente, estando nessas dietas que são mais restritivas, ele consegue, através da dieta que a Carol faz, manter tudo isso sem ter o risco da imunidade cair. Então, a dúvida que mais se tem, assim, quando a gente fala ao balão, a pessoa fala, na primeira fase, eu sei que fica muito fraco. Qual que é responsável por manter isso, né? Verdade. Até, eu não sei se quer que fale já um pouquinho sobre cada fase, cada etapa, mas é importante... Complementa, Carol, achei interessante. Complementa. Na pandemia, mais do que nunca, já na pandemia, desde o primeiro momento que o paciente está lá na dieta líquida restrita, a gente já entra com a suplementação de glutamina, né? O doutor também falou que já entra com aminoácidos específicos, às vezes mais vitamina C. A gente tenta dar um aporte de suplementação e mais nutrientes, porque sabe que pelo menos uma semana ou 10 dias a alimentação acaba sendo bem restrita, né? Porque é uma alimentação bem líquida, restrita, tudo batido, coado, liquidificado, volume bem pequeno, né? A gente orienta a consumir várias vezes ao dia, fracionar bem a alimentação, mas num volume bem pequeno, né? E aí a gente tenta também, para o paciente não desidratar, não sentir fraqueza, que acaba sendo a queixa e a preocupação. E aí a gente coloca os líquidos também, Gatorade, água de coco, para poder ter mais aporte calórico, né? E não só a água em si. E aí a gente entra com essa suplementação também, para poder dar um aporte e não deixar essa imunidade cair e nem nada. E aí que é importante também essa parte da nutrição, que a gente vai acompanhando caso a caso, né? A gente já pede para os pacientes, a partir da segunda semana que fizeram o procedimento, já entrar em contato comigo, já agendar a consulta, já ter meu WhatsApp para se precisar, se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente vai também. Tem pacientes que têm uma adaptação mais rápida, tem pacientes que demoram um pouquinho mais, então a gente tenta muito individualizar, né, cada caso e ir acompanhando de acordo com a evolução de cada um. Mas aí, a princípio, na primeira semana, os primeiros 7 a 10 dias, a gente fica nessa dieta mais líquida, restrita, né? E aí, a partir disso, a gente já consegue, como o doutor falou, a gente já entra numa dieta pastosa ou semilíquida, né, que chama, que já entram uns caldinhos mais grossos, não precisa ser tudo tão coado, batido. Então, purê, já começa a entrar, às vezes, um ovo, fruta amassada, ainda alimentos com poucos resíduos, né, poucas fibras, por conta do trato gástrico, para poder não ter... Para conseguir o balão, né, se adaptar direitinho, para o paciente não ter nenhum problema de refluxo. Mas aí, a partir da segunda, terceira semana, a gente já entra numa dieta mais leve. Que aí já entra uma proteína desfiada. Uma coisa só lembrando, desde o início que o doutor falou, a gente já tenta suplementar com whey, alguma proteína que tenha uma digestão mais fácil, né? Porque a gente tenta evitar um pouco lactose e alguns alimentos que têm uma digestão mais complicada. Glúten, lactose, a gente tenta tirar nas primeiras 2 ou 3 semanas. Mas aí na terceira semana a gente já consegue colocar uma proteína mais desfiada,
as frutas numa consistência mais normal. Então, a gente vai tentando evoluir gradativamente, né, a alimentação. E conforme o paciente estiver se sentindo, a gente já vai também introduzindo outros suplementos, né? Geralmente, o primeiro mês acaba sendo mais restrito, para poder tudo se organizar, para a pessoa também conseguir ter uma boa cicatrização e se sentir bem. E aí, depois disso, a gente acaba entrando na reeducação alimentar mesmo, né? Que aí é importante já o paciente passar em consulta, porque aí eu consigo identificar se está tendo perda de massa muscular, porque a gente já faz o exame de bioimpedância, ver como é que está o percentual de gordura, porque por mais que não seja... Muitos acabam querendo colocar o balão por perda de peso, claro. Mas tem algumas pessoas que é por melhorar a qualidade de vida, né? Por conta de estar com a glicemia super alta, colesterol, enfim. E aí a perda de peso acaba sendo uma consequência, né? Mas é importante a gente avaliar pelos dados desse exame de bioimpedância para ver se está tendo uma perda de massa muscular ou se o paciente só está perdendo gordura. A questão da hidratação também, né? Porque acaba sendo uma queixa. Os pacientes acabam não conseguindo, às vezes, tomar uma quantidade tão grande de água. E aí, no exame, a gente consegue identificar se está desidratado, se não está, se está retendo muito líquido. E aí é que começa realmente a parte mais individualizada, né? Que entra que a gente tenta conhecer a rotina, os hábitos daquela casa, daquela pessoa, para conseguir entrar numa alimentação mais dentro do possível para ela, né? Porque se a gente colocar algo básico para todo mundo, uns vão seguir se dar bem, outros não, né? Tá me ouvindo? Ou seja, sim, tá dando para ouvir bem, sim. Eu só acho que a conexão do Guilherme, falhou, né? Travou e tá carregando ali. Guilherme, talvez seja melhor você desconectar e voltar de novo. Se você quiser testar aí. Isso, deixa eu só chamar ele de novo aqui. Mas dentro de tudo que você falou, Carol, mostra pra gente cada vez mais o quanto que é importante esse acompanhamento, né? Porque às vezes as pessoas acham que colocar o balão é só você ir lá, faz o procedimento e depois a sua vida já vai ser maravilhosa. Não é isso, né? A gente sabe que não é um milagre que acontece, né? É um procedimento onde você precisa ser muito responsável desde o início, tanto no tratamento que você tem antes e também no pós, né? Porque senão vai acabar que não vai fazer tanto efeito e aí você não vai ter resultados tão satisfatórios. Ou às vezes acaba tendo um reganho, né? Depois. Porque não mudou a cabeça, não mudou os hábitos, né? Acho que o Dr. Guilherme consegue avaliar bem isso, né? Dos pacientes que colocam e fazem um acompanhamento com coach, com nutricionista, e dos pacientes que acabam não fazendo acompanhamento, né? Eu vou contar um pouquinho da experiência, um pouquinho que a gente vive no dia a dia, e até que você falou da sintomatologia, aquela coisa toda. Então, vou fazer uma brevitude, tá? Hoje eu estou mais escutando meus pacientes do que falando, na realidade. Na realidade, eu falo só a parte técnica, muito pouco. Como é que é colocado o balão, quais são as sintomatologias, como é que vai ser o tratamento das 3 semanas e, consequentemente, após, como é que a gente vai. O que eu tenho visto, o que eu tenho escutado e o que eu quero dos meus pacientes, na realidade, eles querer colocar o balão, né? Querer ter uma mudança de vida, de um estilo de vida, de uma reeducação alimentar, né? Para eles aderirem ao projeto, né? Ter um comportamento adequado com o projeto que nós vamos dar para os nossos pacientes. Porque senão não adianta. Se adianta você fazer só um medicamento, colocar balão, fazer cirurgia bariátrica, qualquer outro tipo de procedimento. Então, o balão, eu falo para os pacientes, é uma baita arma. Para mim, é uma R15. Mas se o cara tirar de espingardinha de chumbo, não adianta nada. Então, nós estamos lá para ajudá-los. Por isso que eu falo, nós estamos lá, quem vai tirar nota são eles. Mas a equipe toda está preparada para colocar eles num nível que eles possam ajudar eles de toda maneira. Nutricional, psicologicamente. Eu, através de exames hormonais, metabólicos e enzimáticos, se houver alguma necessidade de repor alguma coisa ou de entrar com algum medicamento que a gente vê que os pacientes necessitam, né?
porque a gente pega desde paciente compulsivo, paciente que faz uma refeição no dia, pacientes que comem noturnamente, pacientes beliscadeiros, que beliscam. Então, a gente precisa adequar a nossa forma de tratamento individualizada para cada um deles. E deixar bem claro que é normal essa fase adaptativa. Eu tenho uma média de 50% dos nossos pacientes ficam um pouquinho enjoados, tem alguns episódios esporádicos de vômito, um pouquinho de refluxo, cólica e dor abdominal. É normal. Imagina, eu vou colocar, eu entro dentro do estômago do paciente, ele tem 1,5 litro, eu vou colocar 700 ml, 750. Eu vou ocupar metade, às vezes um pouquinho mais da metade do estômago. Então, pelo próprio peso do balão, o paciente vai sentir um pouquinho de dor e cólica abdominal, normal. E aí é um corpo estranho, vai querer fazer a digestão, acha que é um bolo alimentar, não consegue fazer a digestão. Consequentemente, isso, o peristaltismo gástrico se acelera um pouco. E o paciente fica um pouquinho enjoado e alguns episódios esporádicos de vômito. Mas é muito tranquilo, é de leve a moderado. É 15 minutos para colocar o balão na clínica, o paciente já fica mais 1 hora no nosso repouso, já com uma hidratação endovenosa, já com medicamentos para cólica, para dor, para enjoo, já vem uma vitamina D, um complexo C, já vem tudo, uma vitamina completo, já um protetor gástrico, um Buscopan para cólica e dor abdominal, um Dramin para enjoo. Então, o paciente está medicado para ali, depois de 1 hora do procedimento, ele vai embora para a residência e ele é orientado a tomar os medicamentos durante, no máximo, mais 5 dias, que é a nossa experiência, que é a fase adaptativa. No máximo, 1 semana, o paciente já está adaptado já com o balão intragasto. Ou seja, mais rápido e mais simples do que a gente imagina, né? E aí eu acho que a gente pode até aproveitar que tem várias perguntas aqui e elas vão de encontro com a nossa pauta, então a gente já pode aproveitar para respondê-las. A primeira é essa aqui. Poderia fazer um comparativo prós e contra do emagrecimento com balão e por cirurgia bariátrica? Com certeza, são métodos completamente diferentes. E indicações diferentes também, né? Então, o balão gástrico ele é indicado para qualquer tipo de paciente, né? Desde sobrepeso até a UNC acima de 40, desde o paciente que tenha acima de 40, sem dúvida, é a indicação clássica de uma cirurgia bariátrica, né? E 35 em diante também, já com umas comorbidades, que é uma indicação também bem grande de uma cirurgia bariátrica. O que eu vejo com a diferença eu gosto de começar pelo começo. Não vou cortar um estômago de um paciente são, que não tem nenhuma doença, nenhum pólipo, nenhuma lesão, não tem um câncer. Você simplesmente, por conta de uma doença crônica, recorrente, que pode ser muito bem manejada, com uma equipe muito bem preparada, sem um método invasivo como esse, que vai mexer com a absorção, o balão não mexe com a absorção. Então, você absorve todos os nutrientes dos alimentos, ferro, ferritina, vitamina, minerais. Consequentemente, você não precisa tomar vitamina por resto da vida, assim como você já precisa, você já mexe com a parte absortiva. Você mexendo com essa parte absortiva, você acha que só com polivitamínico você consegue ter um manejo de um sistêmico ou metabólico do paciente desse? Muito difícil. Eu pego os pacientes depois que fazem cirurgia bariátrica, porventura, e tem um reganho de peso, a gente tem outros métodos, como o argônio, como a própria gastroplastia endoscópica, os pacientes chegam a maioria aí, vamos falar 90%, depauperado o sistema de tratamento. Sem ferro, sem ferritina, sem vitamina, sem nada, né? Porque não absorve. E além disso, já tem estudos bem avançados que essa falta de absorção, o paciente já com uma carga genética importante, já com uma incidência familiar, a incidência de câncer, de mama, colo retal, uterina, aumenta muito. Né? Então, essa eu vejo a vantagem do balão, com uma equipe bem adequada e preparada. Acho um método. Hoje a gente sabe do consenso mundial da obesidade que o balão intragástrico hoje é um método minimamente invasivo. Mas
eficaz a nível mundial. Estamos perdendo com a cirurgia bariátrica cada mais pouco. Nós estamos chegando à perda de nível de peso, chegando a nível de perda de peso quase igual à cirurgia bariátrica, sem corte, sem hemorragia, sem ponto cirúrgico, sem mexer com a parte de absorção. Então, apenas criando uma barreira mecânica no paciente, então a gente faz uma plástica, nós estamos reduzindo ele internamente, o seu volume, em 50%, 60%, às vezes 70%, né? E atuamos também com balão a nível de redução da grelina, que é o hormônio da leptina, da grelina, que são os hormônios da saciedade, conseguimos reduzir a produção desses hormônios. Consequentemente a isso, diminui as quantidades de alimento, esses pacientes têm uma saciedade precoce que não tem tempo prolongado. Bacana. E quais são os maiores riscos que existem no procedimento do balão? Qual é o risco que o paciente tem? O risco? Se eu falar para ti que é zero, vocês vão acreditar? Não. Para mim, eu não vejo tanto risco no paciente com uma equipe preparada, com um médico preparado. Não vejo. A não ser se o paciente fizer abuso de bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas, não tomar o protetor gástrico durante o tratamento, que aí pode levar a uma lesão ulcerada, gástrica, né? Essa lesão ulcerada pode vir crescendo o tamanho dela e pode ter uma complicação gástrica, mas isso é uma raridade, né? Uma coisa muito rara de acontecer. Porque nós acompanhamos, geralmente, mensalmente, nossos pacientes pedimos exames de acompanhamento, sempre com os pacientes, a cada 2 meses, a cada 3 meses, na clínica, nós temos um protocolo avançado sobre isso. Então, eu não vejo risco. Eu acho que um risco, na minha opinião, zero. E até complementando, não sei se vocês conseguem perceber, mas assim, na fala do Dr. Guilherme, você percebe que os riscos, aí a maioria absoluta deles, eles estão ligados ao paciente ter maus comportamentos ao longo. O paciente que tem o uso de bebida alcoólica de uma forma mais agressiva, o paciente que não adere ao tratamento, o paciente que não vai nas consultas, o paciente que acha que só o balão faz tudo e ele não precisa fazer absolutamente nada. Então, por isso a gente tem uma significativa importância na mudança comportamental, no acompanhamento psicológico e emocional desse paciente. Porque se esse paciente ele tiver, ao longo de todo o tratamento, a consciência adequada, ele tiver os impulsos adequados, ele tiver os seus gatilhos maus sendo trocados por bons gatilhos, você vê que os riscos praticamente somem. Então, o ideal sempre é que o paciente, isso o Dr. Guilherme fala na consulta, o ideal sempre é que o paciente ele faça o acompanhamento com toda uma equipe multidisciplinar. Que ele seja acompanhado por um médico que fez o procedimento, que ele seja acompanhado por uma nutricionista que é especialista nessa área para saber os alimentos adequados e como contornar algumas situações, como várias vezes acontece, Carol, às vezes o paciente está na terceira semana e ele volta a ter algum enjoo, algum episódio de vômito, ela vai e consegue contornar através da experiência. Da mesma forma, ter essa mudança comportamental, ter o acompanhamento psicológico. Então, o balão, ele é excepcional. O balão, ele é um empurrão gigantesco para o paciente. Só que ele precisa entender que ele também precisa de um auxílio para toda essa mudança. Porque o balão, ele vai causar os efeitos que o doutor falou lá no começo. De reduzir apetite, saciedade precoce, diminuir a ingestão de alimentos a serem ingeridos. Mas e aí, quando você tirar o balão, como é que vai ser? Então, por isso essa ideia da equipe ser sempre completa, multidisciplinar, de uma forma plural mesmo, e a gente conseguir ter um resultado super eficaz e personalizado, porque cada indivíduo é um. Então, o paciente que vem hoje, 3 horas da tarde, é super diferente do que vem às 3h30, às 4, às 5, às 6. Então, a gente tem protocolos que já abordam as principais situações. E esses protocolos ajudam muito. E vem, claro, a gente já passou mais de 2.000 balões. Então o protocolo ele vem através dessa experiência.
através aí desses 7 para 8 anos. A gente também tem esse know-how de falar para o paciente, olha, o seu tratamento, esquece, por exemplo, a balança chegou no platô, chegou e o Dr. Guilherme vai falar depois, e o que você vai fazer com a perda de peso? Você vai perceber a evidência pelo rosto ficando mais cavadinho, pela diminuindo, pelo bracinho, pela roupa diminuindo o número, pela taça do sutiã, você com um número para baixo, enfim, e é por aí você vai tendo os parâmetros. Então é muito importante o paciente ter essa consciência. Eu vi aqui algumas perguntas que as pessoas até um pouquinho ansiosas, ia seguir acompanhar, mas o balão é extremamente eficaz. Isso eu posso falar com 100% de certeza que ele é extremamente eficaz em todos os casos. Eu ia até reforçar o que eles já falaram, que eu vejo muito isso. Muitas vezes o paciente, até aquele paciente que nas primeiras semanas acaba passando muito mal, às vezes eu descubro na consulta, às vezes com o passar do tempo, que acabou burlando algumas coisas, sabe? Tava tudo bem, e aí acabou passando algumas etapas, não foi seguindo certinho, sabe? Aumentando gradativamente alguns alimentos, ou acabava ficando mais horas sem comer, ou na ansiedade comia muito rápido, às vezes até o líquido acabava ingerindo numa quantidade maior. Então, a gente, desses todos que acabam passando realmente em acompanhamento com a equipe, a gente vê que acaba que é mínimo, assim, sabe? O desconforto que eles têm e acaba sendo algo muito pontual. A gente consegue logo identificar o que está acontecendo para já mudar isso. E até muitos pacientes acabam que, por algum motivo, sei lá, estresse, né, pandemia, tudo isso, em algum momento não conseguem seguir muito bem, né, a reeducação alimentar e acaba fugindo, né? Eles acabam não querendo aparecer. E aí eu falo muito isso para eles, eu acho que o Guilherme também. Usa e abusa da gente, né? Não tá conseguindo seguir a alimentação, não tá conseguindo ter foco, a cabeça não tá boa, é aí que tem que mesmo usar a equipe, né? A gente tenta mudar a estratégia alimentar, tenta entrar com fitoterápico, alguma fórmula, tenta entender o que está acontecendo, passa mais vezes com o Guilherme para ele poder ajudar nisso. Então, porque muitas vezes eles acabam, né? Ai, não, tô com vergonha, né? Não tô conseguindo perder peso. E aí, às vezes, a pessoa vai em consulta e a gente vê que nem foi tão ruim assim, que nem ganhou peso, nem não teve, não é dizer que não perdeu, sabe? Então, a gente tá ali para motivar também, né? Para poder auxiliar em tudo isso. E outro ponto o que é só complementando, só para pouca coisa, o que eu acho que é interessante que a gente vê para o paciente ter um sucesso, primeiro, o paciente motivacional. Nós temos que aqui temos que ter essa atitude de motivar sempre nossos pacientes, para eles ficarem aderidos ao tratamento. A adesão é muito importante, né? E eles precisam ter a única coisa que a gente pede para eles, que eu falo para eles, a gente é uma escola para vocês. Eles vão tirar a nota que vocês buscarem. Se vocês fizerem tudo certinho, tiverem a orientação da Carol, a Duvinha, com certeza, eles vão tirar a nota 10, vão chegar no mínimo uma PNP de 20%, no mínimo. Então, eles precisam ter apenas atitude para colocar em prática tudo que for recomendado para eles. É só isso. E posso só complementar o complemento? Claro. Hoje, por exemplo, foi um exemplo assim, quando a gente fala dessa perda de peso ao longo do tratamento, né? Hoje foi uma paciente que ela está com um balão, acredito eu que há 10 ou 11 meses. E essa paciente, ela chegou, ela estava com uma perda já estável, teve um pequeno reganho de peso, agendou uma consulta, a gente conversou, a gente mudou, encontrou alguns gatilhos, e pela minha balança, que as balanças dão diferença sempre, pela minha balança, em uma semana ela perdeu 2,1 kg, se eu não me engano. É verdade, foi isso mesmo. Então, a gente tem estratégias específicas, porque a pessoa fala assim, mas eu vou perder até o final do tratamento o peso? Meu, depende de você. Depende do que você precisa perder, de quanto você precisa perder, do que é o seu peso ideal. Depende, você tem que estar saudável. Às vezes o paciente, ele acha que ele tem que perder 70 quilos, vai ficar com 20 quilos. Não, é normal você perder muito mais na fase inicial, depois dar uma diminuída. Por quê? Porque se você perder 10 quilos
todos os meses, no final do tratamento você vai virar uma formiga. Então, esse é o acompanhamento. Então, é isso que a gente vai fazendo. E por isso que a Carol falou, dessa importância de todo mundo, é por isso. Que o paciente tem que, não tô legal, liga. Caramba, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tô numa festa aqui, só tem isso aqui, o que eu faço, Carol? O que eu como? O que eu posso, o que eu não posso? Como eu compenso? O que eu faço antes do evento, o que eu faço depois para compensar esse aumento calórico que eu vou ter? E vai com o personal trainer ou na academia e verifica lá o que você pode fazer para intensificar. Então tem uma série de ferramentas disponíveis, mas você precisa enxergar que precisa. A gente teve uma paciente que eu achei sensacional. Eu não vou lembrar agora os números, doutor Guilherme, aquela última paciente que mandou pra gente o relatóriozinho da diabetes dela, uma paciente imunodeprimida. Sim. Ela melhorou a glicemia dela, é coisa muito rápida, né? Eu não lembro agora de cabeça. Como foi? O senhor tem essa... Saiu de 200 para 95. E a diabetes, que é uma super complicação, por exemplo, pro Covid. E ela conseguiu. Então, quando as pessoas estão com medo de fazer o tratamento, por causa de complicações do Covid, ela iniciou e ela melhorou 2 pontos que foram cruciais para, caso ela contraia o Covid, ela não ter mais a chance de ser tão grave, porque ela tem menos comorbidades. Porque ela está melhor de saúde, ela está mais saudável. Você me fez lembrar um paciente que eu atendi ontem também, que ele perdeu 20 quilos já em 2 meses e alguma coisa, e ele pegou Covid. E ele se recuperou rápido, ele mesmo ainda comentou ontem, ele falou, provavelmente se eu tivesse com aqueles 20 quilos a mais, eu teria tido muito mais complicação, muito mais dificuldade. Então é muito legal isso, né? Porque tem que pesar, né? Tem que balancear. Se a pessoa ficar ali postergando, esperar tudo acabar para poder tomar uma atitude de querer emagrecer, imagina, vai aumentar quantos quilos? E aí como é que tá essa saúde, qualidade de vida, né? Os exames... Então, quem já começou lá no ano passado tentar mudar essa chavinha, com certeza hoje está se sentindo muito melhor, está com mais saúde, né? Então, os parâmetros melhoraram todos. Com certeza. Pessoal, a gente está com bastante perguntas aqui. Vamos só responder 2 pontos que são muito importantes e até o pessoal está perguntando aqui. O primeiro para quem é indicado o balão? E o segundo, por quanto tempo a pessoa deve ficar com balão? São aí perguntas que tem recorde aí pra gente. Então, se vocês puderem responder elas e logo depois para a gente conseguir responder também a pergunta do pessoal aqui para não esgotar o nosso tempo. Olha, os pacientes que estão aptos a colocar o balão são os pacientes acima do IMC 27. E aí, 27 em diante. Aí você não tem... desde sobrepeso até a obesidade grau 1, grau 2, até agora. Tá? Esses são os pacientes que já tentaram também uma dieta, já tentaram uma dieta com atividade física durante um período aí de 2 anos, até medicamentos, já conhecidos aí, não vou citar nomes, também durante um certo tempo, desde inibidores da LP1 até antidepressivos, até inibidores da glutamina, de vários, né? Então, a partir de 2 anos, os pacientes que já tentaram isso daí, já está com IMC acima de 27, já tem indicação para colocar o balão empregado. Nós estamos hoje no mercado nacional, né? 2 próteses que são liberadas pela Anvisa. Tem o balão de 6 meses, né? E o balão de 1 ano. Então, pode ficar por 6 meses ou 1 ano com o balão. E nada que, se o time chegar no peso adequado, pode colocar aí, não tem limite para colocar o balão. Desde que a gente faça o exame endoscópico e não detecte nenhuma lesão, algum comprometimento no esôfago, no estômago do modelo, o paciente pode fazer essa renovação aí sem problema nenhum. Tá? Tudo depende E só para ter uma ideia, na verdade, assim, o balão, muitas pessoas acabam que tem um IMC muito alto, então que tem aquela morbidade mórbida ou até aquela muito mais mórbida, aquela severa, né, que as pessoas às vezes nem têm indicação para bariátrica, tem que perder peso para bariátrica. O balão, quando ele foi criado lá atrás, o intuito principal dele era esse, era o paciente que não está apto a fazer cirurgia bariátrica, que precisa perder peso para ter segurança na cirurgia, ele colocava o balão intragástrico para ter uma perda de peso, para aí sim
ele estar apto a fazer cirurgia bariátrica porque estava numa faixa de peso melhor. Então o balão ele já foi criado para as pessoas que têm um IMC muito alto. E depois que ele foi sendo utilizado para os IMCs mais baixos. Então, claro que, como o Dr. Guilherme falou anteriormente, você tem a questão da indicação, você tem que avaliar as comorbidades, você tem que avaliar uma série de fatores. Mas para as pessoas que têm um IMC mais elevado, não precisa ter medo, achar que o balão não vai funcionar. A gente já teve pacientes de 260, de 240 quilos, e que foram super bem. Então, essa indicação, como o Dr. Guilherme falou, ela é a partir de IMC. Mas o aspecto principal, não está legal, viu que seu peso não está adequado, você não está feliz com o que você está vendo, você percebeu que as coisas estão piorando, que na pandemia você estando em casa, você está se descontrolando, pega o telefone, fazendo merchan, liga lá 13 32 35 5496, liga lá para a clínica, marca uma consulta, e aí lá o Dr. Guilherme vai conseguir entender. Ele vai conseguir entender porque não é só, o que a gente fala assim, é só o IMC, não é só o IMC. IMC é o principal indicador, é o primeiro. Você tem muitos outros. Então, o balão, ele funciona para todos. Às vezes você fala assim, o paciente com IMC 27, poxa, mas é tão baixo para colocar o balão. Pô, mas esse paciente flutua do 27 para o 30, 35, 40 e perde peso muito rápido, vai para o 27 de novo, vai para o 25, daqui a pouco está em 35 de novo. E o balão, ele está apto, junto com a equipe multidisciplinar, a justamente eliminar esse efeito sanfona. Então, isso é sensacional nessas indicações que o doutor estava falando. Bacana. Vamos agora, então, para as perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Então, uma pergunta aqui. Pacientes que colocam balão. Existe uma queixa recorrente de queda de cabelo, pele ressecada e unhas quebradiças. Por que isso acontece? Não sei se o doutor quer falar ou quer... Pode falar, Carolzinha. O que geralmente a gente orienta, né? O que eu vejo que alguns pacientes acabam reduzindo muito a ingestão de líquido no primeiro mês, até por não conseguir consumir uma quantidade, né? Uns 2 litros, 1,5 litro mais ou menos de água por dia. E aí, o que a gente tenta orientar desde o início é isso, de ir aumentando gradativamente esse consumo para não ter uma deficiência a longo prazo, né? Porque geralmente depois do segundo, do terceiro mês em diante, alguns pacientes têm essa queixa da pele mais ressecada ou de sentir, de repente, perder um pouco mais de cabelo. E por isso que já a partir do momento que a gente entra, completou um mês do procedimento, a gente já tenta ficar mais atento a essa questão da ingestão de líquido e entrar com suplementação de colágeno, né? De repente algumas vitaminas específicas para isso. E a gente vai acompanhando até o Dr. Guilherme nos exames de sangue, né? Que ele vai solicitando e acompanhando essa questão das vitaminas. E eu também vou fazendo isso no exame de bioimpedância, que a gente consegue avaliar a questão de massa magra, ingestão de proteínas, minerais e principalmente o líquido, porque a gente nota realmente muito isso. Às vezes a ingestão deficiente de água e líquidos em geral. Legal, obrigada, Carol. E pessoas com balão podem fazer exercícios físicos? Devem, né? Os pacientes é um conjunto, isso daí já tem que estar na cabeça deles para eles ganharem uma massa muscular, uma massa magra. Essa massa magra que vai dar energia para eles continuarem saindo de um ciclo crônico, um ciclo quebrado. Precisa quebrar esse ciclo de Krebs, que é um ciclo energético, para esses pacientes ganhar uma massa muscular, uma massa magra. E essa massa magra, depois que você retirar o balão, que você vai continuar ainda a perda de peso ou a própria manutenção da perda de peso. Então, nós recomendamos no início, primeiros 6 meses, dependendo do paciente, uma atividade aeróbica mais acentuada, né? E depois do terceiro mês em diante, é importantíssimo uma musculação. Mas, olha, a gente quer, na realidade, que os pacientes façam qualquer coisa que dê prazer para eles, que dá essa queima calórica, que dê esse prazer, que dê essa vontade para eles continuarem fazendo isso, né? Porque cada um tem que dar uma volta no quarteirão, vou andar aqui em Santos, aqui é mais fácil, andar na praia, pega uma bicicleta, uma bike, vai andar, mas uma coisa que eles gostam, e se tornar isso daí para eles prazeroso, né? Porque muita gente que faz o peso, alguma coisa que nunca gosta de ir para academia, essa coisa toda, mas que eles façam alguma coisa que dê prazer para eles.
né? Isso que a gente recomenda para os pacientes. Exatamente. É muito importante também, só complementando um pouquinho, é muito importante os pacientes terem também a ideia de que não vai começar já fazendo 10 quilômetros de corrida. Não vai começar na academia pegando 30 quilos no supino. Não vai começar na bicicleta correndo 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros por hora. A questão é que tem que lembrar que o início é o início. Então a gente sempre fala, começa, primeiro de tudo, vamos descobrir o que você gosta. Que foi o que o Dr. Guilherme falou. Então descobriu, até você ter essa descoberta, você vai testando. Então você testa a caminhada, você testa fugiu o nome agora, um HIIT, você testa, enfim, todas as modalidades que estão ali à sua disposição. Fez esses testes, descobriu o que você gosta, se você já está entrando num ritmo, se você já está fazendo caminhada, já está fazendo uma corrida, se você já iniciou, já saiu do sedentarismo, quando você entrar para uma academia, entrar para algo do tipo, você já vai entrar mais preparado, mais fortalecido. Então os pacientes têm muito preconceito, eu vou começar, mas eu vou ficar para trás, porque está todo mundo já naquele ritmo e eu estou para trás, e eu fico envergonhado de ficar para trás. Então se você já se fortalecer, já criar o hábito, sair do sedentarismo, quando você encontrar a atividade que você gosta, de lá você já vai estar mais preparado, já vai começar num ritmo mais legal, mais acelerado e não do zero. Então, tudo é o início. As primeiras semanas, o primeiro dia é crucial, o segundo dia. Então, essa fase inicial ela é a mais complexa. Mas o paciente tem que ter essa consciência de que ele vai ter que continuar e seguir dessa forma na atividade física por um período de, no mínimo, 15 dias ininterruptos, fiéis, religiosos, para ele deixar já claro na cabeça dele que aquele horário é o horário que ele vai treinar. Aquele horário ele não vai agendar reunião, aquele horário ele não vai marcar de ir na casa de um amigo, porque aquele horário é para ele se cuidar, é para ele fazer bem a ele, à saúde dele. Então tudo vai do início. Começou, depois de 15 dias, um mês e meio, formou um hábito, acabou. Aí você não precisa mais nem de empurrão, você já vai sozinho e com prazer. Verdade. Eu costumo falar muito para eles que o melhor exercício é aqueles que eles conseguem fazer, né? Então tem pessoas que estão paradas há muito tempo, então só de você começar uma caminhada que seja de meia hora, e aí você vai pegando gosto, você vai sentindo que está evoluindo, né? Vai aos pouquinhos. Ontem mesmo uma paciente que eu atendi, que ela já reduziu uns 20 quilos também, ela começou a corrida, e o Guilherme atendeu ela hoje, acho. E ela tá super feliz, porque ela achou que ela nunca ia poder correr, sabe? E então, assim, ela tá muito realizada. Ela tava já na academia, e aí ficou chateada por conta do lockdown e de não conseguir fazer, mas aí agora ela descobriu a corrida, que é algo que ela sempre quis e gostou. Então, assim, é legal eles irem descobrindo. A gente vai até vendo isso, que até às vezes a musculação, que muitos não gostam, ao longo do acompanhamento passam a gostar. Nossa, eu tô vendo resultado, tô gostando. Então, o mais importante é começar. E como o Guilherme falou, manter realmente uma rotina, né? Aquele é o meu horário, que seja meia hora, 40 minutos, uma hora, não vou fazer outras coisas, né? Porque muitas pessoas falam, eu vou caminhar, vou resolver umas coisas na rua e vou aproveitar para caminhar. Não, é realmente colocar uma roupa, separar aquele horário, e aí faz muita diferença, realmente. Ô, Carol, fala um pouquinho da tua bioimpedanciometria, quando você vê os pacientes, às vezes eles gostam muito de perder na balança, né? Você diz, mas esse mês eu não perdi quase nada, aquela coisa toda. Mas tu olha a tua bioimpedanciometria, aquela massa muscular lá em cima, aquela gordura lá embaixo. Como é que é um pouquinho aí, que o paciente fala, doutora, eu não perdi nada esse mês, como é que é um pouquinho isso daí? Eu acho interessante que o pessoal está escutando isso aí. Muito, eu acho importante. Às vezes as pessoas têm o hábito de se pesar muito, né? E aí, às vezes, a gente vai avaliando. Se o paciente acaba sendo muito ansioso, acho que o Guilherme também acaba orientando isso. A gente pede para tentar, olha, evita se pesar todos os dias, deixa uma vez por semana, vai espaçando. Porque isso acaba gerando muita ansiedade, né, nas pessoas. E essa questão do peso, que nem o Dr. Guilherme falou. Então, principalmente se você já está num nível legal de atividade física ou você tem facilidade em ganhar massa muscular, muitas vezes você pode não estar perdendo tanto peso total porque você está ganhando músculo, né? E aí, nesse exame da bioimpedância, a gente consegue avaliar se é ganho de massa muscular, se é retenção de líquido, né? Porque às vezes mulher em período menstrual, ou eu vejo muito isso... depois de feriado, sabe?
que é a Páscoa, enfim, depois de alguns feriados pontuais, que o pessoal acaba abusando um pouquinho mais na alimentação, pode ser que às vezes o peso altere, né? Por conta do líquido, às vezes é retenção de líquido, ou porque não está ingerindo o suficiente, ou porque o intestino não está funcionando. Mas aí, quando a gente vê números e vê realmente que gordura está reduzindo, que é o que acontece na maioria dos casos, eles saem felizes e satisfeitos, sabe? Porque tem muita paciente que às vezes fala, Carol, não vou essa semana com você, porque meu peso não baixa, tá um desastre. Eu dificilmente deixo eles desmarcarem. Eu falo, não, vem, aparece, não deixa de vir, mesmo que seja ruim, a gente vai ver direitinho o que está acontecendo, identificar. E muitas vezes o resultado foi ótimo, sabe? E aí realmente o peso pode não ter caído tanto, mas por conta dessa composição, dessa troca. E aí eu tento mostrar até o metabolismo, a taxa metabólica basal, o quanto ela vai acelerando à medida que esse ganho de massa muscular vai aumentando, né? E que muitas vezes dietas muito restritivas e que a pessoa perde muito peso, mas que perde muita massa muscular, elas perdem travando o metabolismo, né? E aí por isso que muitas vezes entra naquele efeito platô. Tenho que ficar sem comer nada ou gastar muita energia porque senão não consigo emagrecer. E aí eu tento explicar muito para eles essa questão do quanto é importante ganhar massa muscular para o metabolismo se manter acelerado. Porque aí, por mais que um final de semana a pessoa não treine, ou abuse um pouquinho mais da alimentação, ou não queira fazer nada, ela já está gastando muito mais caloria e não ganha peso com tanta facilidade. Bacana. O pessoal tá elogiando bastante aqui nos comentários, todo mundo amando a live, falando que é super esclarecedora. Já tem gente falando que precisa de balão. Gente, só entrar em contato aqui que a gente já providencia tudo, hein? Mais uma pergunta, né? Vamos responder mais 2 perguntinhas, porque senão a gente vai esgotar muito nosso tempo aqui. Criança com obesidade pode colocar o balão? Olha, eu tenho o costume na clínica de colocar acima de 18 anos, tá? Porque eu acho que ainda criança, eu vou chamar de criança, né? Apesar de não serem mais. A não ser que os pais, a partir de 16 anos, que os pais liberem, nós já estamos iniciando a colocação do balão. Mas eu prefiro ainda acima de 18 anos. Você está mais preparado psicologicamente para aguentar, já está mais preparado para ter algumas restrições alimentares. Então, eu, na clínica, tenho esse costume de passar acima de 18 anos. Legal. E a última pergunta que a gente tem aqui. Tenho compulsão alimentar noturna já diagnosticada pelo HC no Instituto de Psiquiatria. É seguro utilizar o balão, já que às vezes eu como dormindo? Já fiz, inclusive, polissonografia. Olha, eu acho super importante. Pode colocar o balão sem problema nenhum. É uma das indicações também clássicas da compulsão alimentar. Desde que tiver com toda a equipe multidisciplinar, psicólogo, às vezes até faz uso de psiquiatra, nutricionista, para orientar. E, lógico, nós vamos entrar com algum remédio, algum tratamento medicamentoso também, para auxiliar nessa compulsão alimentar. Que eu vou te falar para você que é uma rotina. Às vezes, nesses pacientes que a gente detecta compulsão, transtorno alimentar, transtorno compulsivo. Então, nós na clínica entramos com medicamentos, às vezes monoterápicos, às vezes com mais prescrições, desde antidepressivos, ansiolíticos, uma série de tratamentos para poder auxiliá-los também, porque é uma rotina nossa também, que a gente vê a necessidade de entrar em alguns pacientes com tratamento medicamentoso, sem dúvida nenhuma. E estratégias, né, alimentares, assim, que a gente consegue também tentar melhorar isso. E aí, por isso que é importante do paciente vir com a gente, porque aí, muitas vezes, esse paciente já vê um resultado tão legal em perda de peso, às vezes em sono melhor, que ele mesmo começa a ter, tipo, mais motivação para se esforçar, sabe? E aí, junto com medicação, claro, e tudo mais, conseguir segurar a onda mesmo nessa questão, seja de compulsão noturna, enfim.
Legal. Dúvidas mais do que esclarecidas. Pessoal, aqui só pelos comentários a gente já viu que foi super esclarecedor, né? E pessoal, eu sei que tem muita dúvida, em todas as lives a gente recebe muitas dúvidas, e nós às vezes não consegue responder todas, mas fiquem à vontade para enviar para a gente aqui no inbox, comentar nas publicações, que a nossa equipe está sempre disponível para responder todas as dúvidas. E já convido vocês para seguirem aqui os nossos convidados no Instagram. Já vi que a Carol faz lá várias dicas e receitas pra gente, que eu achei super legal, né? O Guilherme Coach, né? São 2 Guilhermes. Eles também têm um conteúdo riquíssimo lá no Instagram deles. E tenho certeza que eles estão à disposição também para poder ajudar vocês, né? De tudo que eles falaram, deu pra gente perceber que cada caso é um caso. Então, é muito importante você fazer essa avaliação antes, conversar com eles, entender qual é o que você precisa. Não ficar querendo entender o que o outro já fez, um amigo, alguém da família fez. Não, foque em você. Qual é o seu problema? O que eles podem fazer para te ajudar? E aí eu tenho certeza que depois dessa avaliação vocês vão conseguir se sentir mais seguros e mais confiantes. Aproveitem aí para seguir então o Instagram, @clínicaendonet com 2 T's. Também o da Carol, Nutrição Sem Complicação. E do Guilherme Carvalho Coach. Pessoal, tem algo a mais que vocês queiram acrescentar aqui na live? Eu acho que a gente abordou bastante coisa, né? Falamos aí sobre o universo inteiro. Olha, eu queria deixar a Clínica Endonet à disposição dos pacientes que estão se sentindo incomodados e de alguma maneira com a sua autoestima baixa pela obesidade. É uma doença crônica, uma doença recorrente, de difícil tratamento, seja qual for. A gente vê que é uma doença que precisa, para você ter uma ideia, eu estava vendo um artigo agora, 65% dos médicos desistem do tratamento, porque não tem um resultado satisfatório, 45% não sabe se estão tratando direito ou não, e eu vou deixar uma estatística boa aqui da Clínica Endonet. Eu vou falar para vocês que mais de 80% dos nossos pacientes em tratamento com nossa equipe toda multidisciplinar, nutricionista, coach de emagrecimento, nós temos uma média de perda de peso acima de 20%, de 20% a 30% do peso corporal, tá? Desde que o paciente siga nossas orientações corretamente, venha com atitude, venha preparados para uma mudança de rotina, mudança de hábito de vida. A gente sabe que não é fácil, mas vamos deixar aqui nossa escola para eles, que é uma escola rígida, chata, pega no pé, para tentar, de qualquer maneira que a gente puder, auxiliá-los nessa perda de peso, que a gente sabe que é uma batalha difícil, mas a gente consegue. Legal, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por vocês terem participado aqui com a gente. É uma live muito rica de conteúdo e queria muito agradecer vocês em nome de toda a equipe aqui da Bflex. Espero que a gente possa produzir mais conteúdo juntos, voltar aqui para falar de mais temas, esclarecer ainda mais dúvidas, tá bom? Muito obrigada também a todos que participaram. A gente teve uma média muito boa aqui de pessoas participando, interagindo, comentando. Então, muito obrigada para todos que participaram. Desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana também e que logo possa passar essa pandemia para a gente fazer mais ações juntos. Obrigada. Muito obrigado, equipe Bflex e toda a equipe. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão.